Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Alguém dá um oizinho? Sim, estamos ouvindo. Olá. Olá, obrigado. Sim, Perfeito. Bom, a gente vai iniciar, né, conforme prometido. A primeira coisa bem importante é que todo mundo desligue os seus microfones e câmera, para que a gente possa, enfim, fazer isso da melhor maneira possível. Tem alguém aí com o microfone aberto? Oi? Isso, agora sim. Obrigado. Então é isso. Primeira coisa bem importante, vamos tentar todo mundo se manter no mudo, porque assim a gente consegue fazer com que todo mundo se ouça. Obrigado, gente, por participar, obrigado por nos prestigiar. Estou vendo aqui muitos clientes, muitos parceiros da Canadá com você, muita gente que eu não conheço também. Então é bacana de ver. Bom, o tema é quente, né? Eu acho que está todo mundo só pensando nisso 24 horas por dia. E a gente sentiu a necessidade de fazer esse webinar, porque, enfim, a gente vive isso e as pessoas estão nos perguntando isso diariamente. Então, a gente vê que até muitos dos nossos clientes estão entrando mesmo. A gente começou a indicar que eles viessem e participassem desse webinar, porque assim a gente esclarece tudo de uma maneira mais transparente para todo mundo junto e troca ideias também, né, que é importante. Enfim, a situação tem evoluído diariamente, como vocês sabem, né, em todos os frontes, e na área de imigração e dos estudantes internacionais não é diferente. Então, tudo que a gente for falar aqui são coisas que valem para hoje. Eventualmente, amanhã ou depois, vão ter novas normas e novas legislações. Para quem não sabe, eu ainda não me apresentei, meu nome é Eduardo Flitt, eu sou um dos fundadores da empresa, junto com o Luciano, que vocês vão conhecer, que vai falar, e a Marina Snyder, que é a nossa consultora de imigração. Então, nós vamos começar a apresentação através da parte de imigração, com a Marina, e depois o Luciano vai falar das questões dos estudantes específicos, as dúvidas que a gente tem recebido, e as oportunidades que têm surgido também nessa crise. Como toda crise, essa não é diferente, ela traz oportunidades que não existiam antes dela, e algumas delas são muito bacanas. Então, o Luciano vai fechar com essas questões dos estudantes, e eu vou estar fazendo aqui um papel de mediador, enfim, eu vou estar olhando o chat, né? Então, todas as dúvidas, por favor, mande via chat para a gente. E vou estar selecionando as perguntas e tal, e passando para o Luciano e a Marina, para que eles possam responder. Tá bom? Então, acho que sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Marina. E o Luciano pode tocar o PowerPoint, por favor. Marina, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, eu tô só esperando o Luciano colocar, e tem alguém que tá com o microfone aberto. Eu acho que já desligou. Agora fechou. Então tá bom. Então, me apresentar, meu nome é Marina, Posso começar? Eu acho que o Luciano tá com o slide errado. Luciano, você tem que botar no primeiro slide para Marina. Volta a fita, ninguém ouviu nada. Isso aí. Aí, pronto. Começando do começo. Então tá bom. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marina, eu sou consultora de imigração aqui no Canadá. Estou em Quebec atualmente, morei em British Columbia há muitos anos. Tem gente ainda com o microfone aberto. É engraçado as coisas que a gente ouve aí, né? Os barulhos de negócio da igreja. Então, mas enfim, voltando aqui ao assunto. Eu trabalho com todos os aspectos de imigração no Canadá, no país inteiro. Tenho meu registro aqui da província de Quebec e de outras províncias também. Continuo trabalhando remotamente normal, então quem precisar de assessoria, precisar de um processo emergencial, alguma coisa, ainda estou à disposição. E aí, então, vamos começar esse tópico do impacto, né? O que tem acontecido, basicamente caiu um balde de água fria em todo mundo foi pego meio que de surpresa e a vida virou de ponta cabeça da noite para o dia, né? Então, não só
as pessoas como indivíduos, mas basicamente todos os sistemas têm sido afetados e o sistema de imigração canadense não ia ter sido diferente, né? Então, vamos lá. Obrigada, Luciano. Então, algumas das medidas de prevenção aí que o governo canadense tomou foi, de certa maneira, radical, mas necessário, foi o fechamento das fronteiras e restringindo a entrada de muitas pessoas que não são canadenses, residentes permanentes aqui no Canadá. Então, o dia fatídico aí foi dia 18 de março, e a partir daquela data, ninguém mais entrava, os voos começaram a ser cancelados, então ficou aí uma loucura. Existem algumas exceções das restrições de entrada, então quem são familiares imediatos, por exemplo, Tem alguém falando. Somebody speaking. Can you please mute your microphone? Thank you. Então, algumas dessas exceções, as restrições de entrada, né, incluem os familiares dos residentes permanentes dos cidadãos canadenses. Depois, num segundo momento, eles reabriram para os estudantes internacionais. Então, aconteceu aí de muita gente né, foi pego de saia justa. Uma pessoa da família estava aqui no Canadá, outra pessoa estava fora do país, viajando, visitando a família, e aí foi uma bagunça. Então, no segundo momento, essas restrições foram se ajustando. Então, hoje, focando nos estudantes internacionais, hoje, quem tem uma permissão de estudos válida, emitida ou aprovada antes do dia 18 de março, agora pode voltar para o Canadá. Podem também voltar os trabalhadores temporários, né? Então, quem tem uma permissão de trabalho válida, e para os familiares, estão focando aí, tem várias outras, né, exceções dessas restrições, mas como o nosso tópico aqui é mais focado para os estudantes internacionais, vou focar nisso. Então, por exemplo, no caso de uma família que vem um trabalhador temporário ou um estudante internacional que tem um filho pequeno, que não tem permissão de estudos, por exemplo, precisa de uma autorização do consulado. Então, o consulado no Brasil tem sido super solícito, super bacana, tem agido de maneira super rápida. Se você está nessa situação que, por exemplo, filho ou esposa, marido não tem uma permissão de estudos ou permissão de trabalho e está vindo acompanhar, entre em contato com o consulado no Brasil, que eles estão sendo super maravilhosos em responder essas solicitações aí das autorizações. Então, se você não sabe se a tua situação se encaixa aí numa dessas restrições de entrada, vale a pena entrar em contato, dar uma olhada no site do governo, vale a pena entrar em contato com o consulado canadense também. Desculpa, alguém está com o microfone aberto. Aí, fechou. Então, se você não sabe se isso se aplica a você, como é que eu faço, o que eu preciso, entre em contato com o consulado do Canadá no Brasil, que eles vão ajudar. Se não, busque informações no próprio site do governo canadense. Mas tem uma outra implicação também, que é a questão dos voos, né? Então, tem pessoas agora que podem vir, mas não tem mais voo para voltar para cá. Então, tudo isso, né, foram várias as ramificações aí do impacto do fechamento das fronteiras. Então, aí, esse próximo slide que o Luciano colocou para mim, falando da questão dos estudantes internacionais em si. Então, um dos grandes impactos foi a questão da suspensão das aulas, intakes foram cancelados, o pessoal que não pôde mais ir para as aulas, né, presenciais. Então, muitos dos colégios e universidades estão fazendo as aulas online. Eu separei aí em 3 categorias, né, que vocês estão vendo. Então, o pessoal que está dentro do Canadá, que já tinha começado as aulas, agora em maio, por exemplo, o que vai começar em setembro, que está estudando online, o que vai começar a estudar online, pode começar o curso online. Até 50% do curso pode ser feito online, e esse curso continua sendo válido para a PGWP. Quem não sabe o que é a PGWP, é a permissão de trabalho pós-graduação, que o pessoal recebe quando termina um curso de uma instituição, geralmente instituição pública ou das instituições privadas aqui em Quebec. Então, vai lá no site do IRCC, procura ver se o teu college, a tua universidade te dá direito à permissão de trabalho pós-graduação. Esse tópico, na verdade, nessa categoria aí, na verdade, nada mudou.
quem estuda no Canadá, mesmo que tenha até 50% do curso online, tinha direito a PGWP e continua tendo direito ao PGWP. Alguns dias atrás, então, que eles perceberam está... Opa, microfone aberto. Aí, pronto. Desculpa, é porque faz eco para mim, então eu não consigo continuar falando. Então eu vou ter que parar toda vez que tem alguém com o microfone aberto. Então, o que acontece aí é que, né, o ano está andando, tem o intake de maio, o intake de junho começando, e tem gente que já tinha uma permissão de estudos válida, mas que se encontrou fora do Canadá, porque bagunça, voos cancelados, enfim. Então, o que eles disseram é o seguinte: essas pessoas podem começar o curso à distância, online, sem problema nenhum. Esse curso vai ser elegível para PGWP, então só para explicar isso aí, porque tem dado um pouco de confusão. Normalmente, um curso que é feito à distância, ele não é válido para PGWP. Então, o que o governo está falando é que a gente entende que é uma questão de, né, uma questão fora do controle, uma questão de causa maior, então ele vai passar a ser válido para PGWP se a pessoa estuda até 50% do curso online. Então, o restante tem que vir para cá e estudar aqui. Isso para quem já tem uma permissão de estudos, tá? Não é para, se você não tem a permissão de estudos, não é esse o caso. Marina, posso te interromper um segundo? Diga. Eu acho que é só importante explicar, você falou rapidinho o que é o PGWP, mas eu acho que essa é uma parte crucial e talvez muita gente que está nos assistindo não sabe o que é. O PGWP é um visto de trabalho que as pessoas recebem após o término de uma graduação ou de uma pós-graduação no Canadá. O PGWP é equivalente ao quanto a pessoa estudou. Então, se a pessoa estuda 1 ano, ela recebe 1 ano de PGWP. Se ela estuda 2 anos, ela recebe, teoricamente, 2 anos de PGWP. Algumas vezes, recebe 3 anos de PGWP. Existe isso. Mas o máximo são 3 anos do PGWP. E aí o que a Marina está explicando bom, enquanto a pessoa faz a sua graduação, enquanto ela está estudando, ela pode trabalhar 20 horas por semana só, né? Nas férias e tal, pode trabalhar full time, pode trabalhar 40 horas por semana. E aí, quando se forma, você pode trabalhar aí full time, né? Que são 40 horas por semana no Canadá. E isso se dá via o PGWP. Então, é isso que eu queria só clarificar o que é o PGWP, que eu acho que vale essa explicaçãozinha. Isso, ótimo, não, perfeito. Então, assim, só para explicar, e isso cabe com o que eu estava falando, porque a grande questão é assim, normalmente a duração dessa PGWP, ela vai com a duração do curso, né? Então, se você fez um curso de 1 ano e você estudou 50% desse curso online, mais o curso de 1 ano, e você estava aqui no Canadá, a tua PGWP ainda assim vai ter validade de 1 ano. Porém, então, até o momento, lá no guia, hoje, dia 15 de abril, quem está fora do Canadá, esse período de 50% online, ele não vai deixar de ser elegível para a PGWP, mas esse período pode ser descontado dessa PGWP. Então, não tem pronunciamento ainda do governo, esclarecimento em relação a isso. Então, o curso continua sendo válido para a PGWP, mas se a tua PGWP vai ter o mesmo período que ela teria estando aqui no Canadá, são outros 500. Só fazendo um parênteses aí, uma coisa que eu esqueci de mencionar antes de eu começar a falar, é que a situação tem evoluindo, assim, com muita frequência, né? Todo dia tem esclarecimento novo, tem coisas novas que são emitidas pelo governo. Então, o que eu tô falando hoje aqui, o que a gente vai falar hoje aqui, é válido hoje. Pode ser que daqui a meia hora tem alguma notícia lá que já mudou alguma regra, um esclarecimento, alguma exceção, nananã. Então, para o pessoal ficar atento a essas as atualizações, porque realmente a situação tem mudado, assim, praticamente todo dia tem alguma coisa nova. Então, o que a gente está falando aqui hoje é válido hoje, amanhã já não sei mais. Então, nesse tópico aí do pessoal que está fora do Canadá e que está estudando online, o que eu digo é, preste atenção, porque pode ser que se o teu planejamento era, eu tô vindo para o Canadá, queria estar vindo para o Canadá para fazer um curso pós-secundário, para eu ter a permissão de trabalho pós-graduação, para que eu possa usar essa experiência num processo de residência permanente. Aí você chega aqui e descobre que a tua PGWP só tem 6 meses porque você fez um semestre no Brasil.
Não estou dizendo que vai ser isso, o que eu estou dizendo é que pode ser isso, porque até então não tem nenhum outro esclarecimento que, né, que nos faça pensar nada diferente, mas então tem que tomar cuidado para que o teu planejamento aí de imigração não se atrapalhe por causa disso. Quem está dentro ou fora do Canadá sem permissão de estudos. Então, você já tinha aplicado, o teu processo está em andamento, mas não saiu. As escolas, tem algumas escolas permitindo que o pessoal comece os cursos à a distância. Maria está falando. O papai já foi. Estou falando. Skype? A Jéssica. Estamos ouvindo a Jéssica. Tudo bem? Aí. Pus mudo. Agora está mudo. Então, o que acontece? Normalmente, né, numa situação normal, para estudar no Canadá, se o teu curso é à distância, você não precisa de uma permissão de estudos. Então, para os colleges, para as universidades, para eles não faz diferença, né, se você tem a permissão de estudos ou não. Só que tem que tomar cuidado, né, porque, de novo, se você se matriculou num college com o intuito de fazer um planejamento de imigração, de residência permanente, obter PGWP, nananã, se você não tem a permissão de estudos, está fazendo esse curso à distância, esse curso não vai te valer de nada. Então, claro que se o curso é para ter o enriquecimento pessoal, se é um tópico que te interessa, para você não interessa, PGWP, planejamento de imigração, nananã, ok, vai em frente. Mas eu não aconselho o pessoal que não tem a permissão de estudos ainda e que está estudando à distância, porque pode ser que você, né, claro que o estudo fica para você, é teu conhecimento, mas ele não vai te dar direito de nada depois. É isso. Pode passar, Luciano. Então, aí, como ficaram os processos, né? Então, como eu falei lá no começo, assim, as ramificações de toda essa crise no sistema de imigração em si têm sido bem grandes, assim, no sentido de né, tanto coisas pequenas, como detalhezinhos, como processos, o pessoal que estava aqui, então tem vários exemplos de pessoas que foram afetadas, são poucos os clientes, são poucas as pessoas que eu conheço que não foram, de certa maneira, afetadas por isso. Então, só para explicar aqui, os departamentos do governo estão trabalhando em capacidade reduzida, os consulados estão trabalhando também com operação reduzida, focando nos processos emergenciais, coisas que são essenciais. Processos novos, então, turismo, eu quero pedir um visto de turismo para ir conhecer a CN Tower, não vai ser processado, porque não é essencial. Todos tudo que fosse em pessoa, né? Todos os appointments em pessoa, biometria, cerimônia de cidadania, landing, tudo cancelado, então nada que seja feito em pessoa está acontecendo. Os processos internos aqui, então quem está aqui como turista precisa de uma extensão, quem está trocando o status de estudante para trabalhador ou de visitor para estudante, esses processos continuam andando. Precisa ser enviado online, não dá para fazer nada no papel. Os VACs também, isso é importante mencionar que os VACs, não sei se o pessoal sabe o que são os VACs são os escritórios terceirizados né, não são parte do governo em si, é uma empresa terceirizada que auxilia o governo canadense na emissão dos vistos, no processamento dos pedidos e tal. Os VACs estão fechados. Os VACs são os lugares onde as pessoas vão para coletar a biometria, tem gente que pode ir fazer o processo lá em pessoa, então eles estão fechados, não estão funcionando. Então, todos os processos têm que ser feitos online. Importante mencionar, assim, que quem está no Canadá não deixa de ter obrigação de estender o status, de fazer um pedido de extensão. Se o teu status está para vencer aqui, tem que fazer, né? Não é assim, não é porque coronavírus também que dá para justificar tudo, né? Não é casa da mãe Joana. Porém, o governo entende que tem vários documentos que às vezes as pessoas não estão conseguindo coletar
porque alguma coisa aconteceu, não consigo ir fazer biometria, não consigo pegar exame médico. Então, o que o governo falou é que nenhum processo será rejeitado por conta de falta de algum documento que não foi possível coletar por causa do coronavírus, mas eles vão dar um prazo um pouco maior para fazer essas coisas. Mas tem que fazer, né? Então, se você está aqui como turista e teu status está para vencer, ou você vai embora para casa, que é esse o aconselhamento do governo brasileiro, ou você pede uma extensão, mas tem que pedir. Então, entrevistas de landing, cerimônias de cidadania canceladas até o segundo momento. Esse tem sido um impacto muito interessante, né? Porque tem várias pessoas, assim, que estão aqui no Canadá, que já fizeram todo o processo de residência, que já estão com o visto de imigrante na mão, mas não podem fazer o landing. Então, elas não conseguem validar o status delas de residência permanente por causa disso. Então, é um impacto muito grande. Não dá para ir na fronteira fazer flag polling. Para quem não sabe o que é flag polling, é quando você vai na fronteira física terrestre do Canadá e sai e entra para fazer a validação de algum documento ou para pedir um documento na fronteira. Então, o CBSA, que é a agência que toma conta da fronteira, já falou que não é para ir. Quem tem ido tem voltado para casa com as mãos vazias. Então, realmente, assim, tá tudo travado, tá tudo parado. Alguns processos continuam andando, mas meio que em marcha lenta. Até tá um pouco difícil de falar com o próprio governo. Então, o call center, que normalmente a gente entra em contato, também parou de funcionar. Quem precisar de auxílio, tá com alguma situação aí complicada, entre em contato para que a gente possa analisar e aconselhar. Cada caso é um caso, tem 1 milhão de repercussões aí que tem acontecido com o pessoal. Eu já vi de tudo, esse último mês eu já vi de tudo. Eu já vi família que ficou um pedaço da família aqui, um pedaço da família lá, pessoal que estava para ser aprovado a residência e no dia que ia ser aprovado não conseguiu, o pessoal que estava para ir cerimônia de cidadania. Então, assim, a vida das pessoas meio que parou, né? O governo tem uma página interessante ali, que é esse link que eu coloquei, que ele explica o impacto para todo mundo. Então, você entra lá, ok, eu sou visitor. Aí você entra lá, tem o teu impacto. Eu sou estudante internacional, tá tudo lá. Então, tá bem explicadinho o impacto para cada categoria das pessoas, o que você tem que fazer. E é isso. Uma coisa que eu não mencionei que está aí no meu texto, então, quem tem, por exemplo, biometria para fazer, não vai fazer biometria agora. Você tem uma extensão automática aí de 90 dias para fazer essa biometria. Então, só o que você precisa fazer se você está no Canadá é enviar o teu processo online, deixar lá ele quietinho andando. Se a pessoa está no Brasil ou fora, enfim, qualquer outro país fora do Canadá, dá para enviar os processos. Então, os processos, os vistos de estudantes serão processados até, por enquanto, é o que eles falaram. Então, os vistos de estudantes serão processados. Vistos não essenciais, então, visto de turismo, a não ser que seja uma situação emergencial, não vai ser processado nesse momento. Que mais? Alguma coisa aí, Luciano, para eu mencionar dessa parte? Marina, tem uma pergunta no chat. Diga, Eduardo. Que está perguntando sobre o CAC. É legal você explicar o que é o CAC e está perguntando ótimo. Se tem alguma novidade, basicamente, essa é a pergunta. Ótimo. É da Ana Paula a pergunta. Ótima Desculpa, pergunta, Arthur, Paula. mudou. Então, assim, Arthur, desculpa. Então, para quem não sabe, o CAC é o Certificado de Acceptação do Quebec, que é um documento que o estudante que está vindo estudar em Quebec precisa antes de fazer o pedido de permissão de estudos. Então, assim, o CAC, eu tenho feito pedidos de CAC. O governo de Quebec já é, assim, um pouco lento, né? Então, agora, tá mais lento ainda. A gente tem enviado pedidos de CAC de qualquer maneira, porque tem que enviar, né? Se você está vindo para estudar em setembro, janeiro, você está fazendo seu pedido, você tem que enviar. Vale a pena, se você está vindo para estudar em setembro, você ainda não tem CAC, ainda para pedir,
de repente vale a pena postergar isso para janeiro, porque bem possivelmente você não vai ter esse CAC, né, nos próximos 20 dias. O prazo normal do CAC é 20 dias úteis, mas ele não tem saído em 20 dias úteis. Então vale a pena, de repente, repensar o teu plano aí e postergar para janeiro. Mencionando isso também, assim, tudo está mais lento, né? Então, os prazos, lá no site do ASC, tem os prazos, mas não dá para considerar aqueles prazos. O próprio governo já está falando, não considera esses prazos, vai ficar mais lento, estamos operando em capacidade reduzida, então todo mundo tem que ter um pouquinho mais de paciência e tem que ter um pouco de flexibilidade também, que aí dou um gancho com isso que eu estou falando. Então, planejamento de migração. Então, Espera só um minutinho, Marina, né? vou te interromper de novo. Aquela pergunta foi da Ana Paula mesmo, que na hora depois entrou uma outra pergunta do Arthur. E o Arthur está falando que se ele foi aceito numa universidade no Canadá para fazer um undergraduate, né, para fazer uma graduação, e ainda não pediu o study permit, o que ele deveria fazer, que ele ainda está no Brasil. E teoricamente começaria em setembro o curso dele. Em setembro, Assim, Arthur, essa semana eles falaram que eles ainda estão prevendo o intake de setembro. Então, imagino que o teu undergraduate comece em setembro. Então, o que eu digo é, corra e comece esse teu pedido de permissão de estudos. Então, dá para você fazer o teu pedido de permissão de estudos online, sem problema, vai lá fazer o teu cadastro. Você não vai conseguir, de repente, fazer o exame médico, eu não sei como é que estão as clínicas aí, se elas continuam fazendo, e você não vai conseguir fazer a tua biometria. Mas, de qualquer maneira, você coloca o pedido lá. Então, deixa ele, porque, né, dá tempo ainda dessa permissão de estudo ser emitida. Normalmente, quando a pessoa tem um visto aprovado, o teu passaporte vai ser enviado para o VAC. Então, essa é uma questão aí que o consulado está organizando para poder, né, quando for aprovado esse visto, como é que faz para enviar esse passaporte e tal. Então, eles falaram que as instruções serão passadas no momento que for aprovado o teu visto. Mas, respondendo a tua pergunta, Arthur, faça teu processo o mais rápido possível, para você ter uma chance ainda aí de vir para setembro. Uma outra coisa que as pessoas têm que considerar assim, são os voos, né? Porque a gente não sabe como é que vai estar a situação daqui 2 meses, daqui 3 meses, pensando que geralmente a pessoa, para vir começar a estudar em setembro, ela teria que estar aqui em agosto para poder se organizar e tal. Será que vai ter voo? Não sabemos se vai ter voo. Como é que vai estar a situação das fronteiras? Como é que vai estar a situação no Brasil, né? Então, assim, tudo isso tem que ser pensado. O que eu tenho falado para o pessoal que está fora, que tem o intake de setembro, para, de repente, pensar um plano B, será que eu consigo começar em janeiro esse curso? Será que tem um outro curso com intake em janeiro, alguma coisa assim? Então, tem que dar uma pensada. Mas se o seu curso é só para setembro, corre e faz o teu pedido de permissão de estudos. Mais alguma pergunta? Sim, tem mais duas aqui. Da Josiane, eu já vou responder eu mesmo, você me corrige se estiver errado. Ela está perguntando, eu iria começar a providenciar o visto, estou ainda no Brasil, é viável começar desde já ou devo esperar? Quer dizer, a gente continua sendo processado, exatamente, só está mais devagar. Imagino que você está falando do visto de estudante, o visto de estudante é uma das exceções que eles estão processando, não é um visto de turista, né? Principalmente para o caso do Arthur, que é setembro, é urgente, então provavelmente vai ter prioridade nas aplicações. E aí tem o Renato Oliveira, está perguntando, boa tarde, Marina, ainda sobre a questão do CAC. Você sabe se os estudantes que têm um CAC aprovado para o verão, para maio agora de 2020, deverão fazer um novo pedido para o outono ou inverno? Renato, normalmente, se você tá no mesmo curso, normalmente não. Depende se você já mandou o teu pedido de permissão de estudos ou não. Você só tem o teu CAC e você vai trocar o intake, né? É isso. É isso, Eduardo? Isso mesmo. Não, ele não fala se vai trocar o intake, ele só está dizendo que que ele tem o CAC, se já tem o CAC aprovado, se vai ter que fazer um novo pedido. Não, que ele precisa fazer a permissão de estudos, né? Se ele não está trocando de curso, se ele não está... O que vai acontecer é o seguinte, se você utilizar esse CAC para fazer o pedido da permissão de estudos, ele não vai cobrir o período, né? Porque imagino que você não vai vir para estudar agora no verão. Não vai acontecer.
vai ter que ser setembro ou janeiro. Então, o que vai acontecer é que esse CAC não vai cobrir o curso inteiro. Então, eventualmente, você vai precisar de um novo CAC para poder pedir uma extensão da tua permissão de estudos. Ele complementou agora, Marina, tudo aprovado já, mas tive informações que o CAC deve ser trocado caso a mudança de trimestre seja feito no verão para o outono. Queria saber se você tinha conhecimento dessa regra. Tem razão. Não, tem razão. Se a pessoa está trocando de setembro para janeiro, não precisa. Mas se ela está trocando de ano letivo, ela precisa. Então, nesse caso, ele está trocando de ano letivo. Então, precisaria de um novo CAC. Perfeito. Toca aí, Marina. Então, vamos lá. Planejamento. Então, para quem está aqui no Canadá, assim, o pessoal que está estudando, tem muita gente que veio me perguntar, por exemplo, o meu curso ia começar em maio, o college me falou que eles fecharam esse intake, só vai para setembro. Então, tem várias questões aí que precisam ser consideradas. Então, por exemplo, se a pessoa já tem uma permissão de estudos, está dentro aqui do Canadá, ela tem que estar matriculada no curso, né? Então, ela não pode ficar mais de 150 dias fora da escola. Tem várias questões aí né? Por exemplo, assim, a pessoa estava planejando imigrar, a pessoa já estudou, a pessoa teve a PGWP dela, ela trabalhou, e aí ela ia pedir a residência, mas aí ela perdeu o emprego, e aí agora ela não vai conseguir mais acumular um ano de experiência de trabalho, e a permissão dela vai expirar. Então, assim, tem várias consequências aí, tanto para o estudante que está estudando, que vai estudar, que já estudou, como o pessoal que está trabalhando, o pessoal que está em processo de imigração. Então, muita gente está precisando pensar em plano B. Quem está fora do Canadá tem que ver se vale a pena ainda, se faz sentido continuar no intake de setembro. Por enquanto, o intake de setembro está ok, mas a gente não sabe, né? Então, o que eu tenho falado para o pessoal é ter um plano B aí em mente, uma carta na manga, só para garantir que o plano não foi todo por água abaixo. Perfeito. Tem aqui mais uma pergunta da Adriana. Boa noite, me chamo Adriana, tá? Estou matriculada no curso de pós em setembro. Meu visto será conjugado, então é dela e o marido, né? O marido para trabalho. Esses dois vistos consigo fazer online agora? Consegue. Consegue. Tá tudo aberto, só fazer online. Exato. Pede já, Adriana. Não perde tempo, não. O pessoal que está com aceitação para setembro e que não fez ainda, pede já. Pede já, porque caso tenha atraso, a gente tem que dar espaço para o atraso. E aí o André está perguntando, se o visto de estudo for aprovado para setembro e decido começar em janeiro, preciso reaplicar todo o visto novamente? Como funciona nesse caso? Não precisa. Você pode começar. O que vai acontecer, então, é a situação que eu mencionei. Se você vai chegar aqui, a tua permissão de estudos vai ser válida de acordo com o pedido que você fez, né? Então, você fez o pedido para setembro, que ia acabar, sei lá, data X. E aí, quando você chegar aqui, você lá no sistema, no teu processo, tá, que você ia começar em setembro. Então, a tua permissão vai ser um pouco mais curta do que o curso que você vai fazer. Então, o que vai acontecer é que, eventualmente, no decorrer do teu curso, você vai precisar de uma extensão. Aí você vai e pede a tua extensão, mas isso não tem problema nenhum. Para quem, por exemplo, fez o pedido para um curso XYZ de uma escola e aí descobriu que a escola cancelou e aí você trocou de escola, o que a pessoa precisa fazer é só a troca do DLI no sistema, naquele mesmo portal onde você faz seu pedido, você entra lá, tem lá uma opçãozinha trocar o DLI. DLI é o número de registro das escolas. Então, não precisa fazer um novo pedido para isso. É só mais chato aí quem tem história de CAC. Quem tem história de CAC é um pouco mais complicado, mas quem só precisa da permissão de estudos é um pouco mais flexível. Mais alguma pergunta, Eduardo? Não, mais nada. Agora acho que pode passar para terminar e passar para o Luciano. Aí para o Luciano. O Luciano vai aproveitar e comentar essa questão de como estão os colleges, os intakes, etc, etc.
Perfeito. Olá, boa tarde. Boa tarde, não, boa noite, né? Tudo bem? Que bom que vocês estão aqui conosco. O meu som está chegando bem aí, gente? Tá ótimo, Luciano. Tá, perfeito. Bom, primeiramente agradecer a presença de todos. Antes da Marina começar a falar, vários amigos, vários clientes nossos aqui que estão aqui no Canadá, alguns que já estão em processo de visto no Brasil, alguns familiares já vi também presente. Enfim, obrigado a todos. Realmente cheio de lives, né? Nosso mundo agora virou um mundo online. Então a gente agora vê show dos nossos artistas preferidos no YouTube e exatamente agora a gente conversa sobre imigração e sobre educação canadense via universo online, né? As nossas reuniões, as nossas consultas presenciais precisaram ser interrompidas, espero que por pouco tempo. Bom, meu nome é Luciano Tavares, eu sou sócio do Eduardo Flitt. Nós fundamos a Canadá com Você há um pouco menos de 3 anos atrás e nós começamos a empresa apenas como uma consultoria de educação e menos de 6 meses depois a gente entendeu que a parte de imigração se faria completamente necessário e a gente prospectou o mercado e a gente descobriu essa preciosidade aí que é a Marina Snyder, foi a nossa primeira consultora de imigração que nós trouxemos para dentro de casa. E 1 ano depois veio a segunda e hoje já são 3 profissionais na área de consultoria de imigração, fazendo com que o nosso braço da área de imigração seja um braço completamente técnico, gerido pelas 3. Nós não podemos exercer nenhum tipo de ingerência, elas têm total liberdade e autonomia para tocar, são aspectos técnicos, elas são devidamente regulamentadas pelo governo, existe um conselho dos consultores de imigração e elas são registradas nesse órgão. E eu e o meu sócio, o Eduardo, a gente toca a parte de educação, né? A parte de educação é toda a parte dos idiomas, dos cursos de idiomas. Aqui você tem o francês e o inglês dentro do Canadá. Você tem os cursos de college, né, que são as pós-graduações, as graduações, os diplomas. E ainda mestrados e cursos em universidades. Né? A gente toca toda essa parte. Então, eu diria que a Canadá com Você, fazendo um breve resumo, ela seria uma empresa com 2 braços muito importantes. A área de imigração, tocado pela Marina e a Virgínia e a Ana, e o braço de educação. Ainda assim, a gente precisou criar alguns acessórios, a gente chama de serviços acessórios, são serviços que a gente presta, perdão, a gente presta no decorrer do processo do cliente, que são processos, que são serviços que são inerentes ao processo dele, tanto de educação como de... Eu não estou conseguindo passar o slide, vocês visualizarem o que eu estou falando. Agora foi. Bom, então são os serviços que a gente chama de serviços complementares, são serviços acessórios, que eles fazem parte do processo. É o seguro-saúde, é uma tradução juramentada, são contratos de intercâmbio, moradia, aspecto de homestay, enfim, são serviços que são inerentes ao processo do cliente. Dessa forma, o Eduardo gosta de usar esse termo, a gente se tornou uma empresa one-stop shop, né, que você consegue tocar toda a sua vida de um projeto completo de vir para o Canadá, seja de forma temporária ou permanente, você consegue tocar dentro de uma mesma empresa, servido pelos mesmos profissionais. Pensando ainda no atendimento do cliente, a gente há pouco tempo, há menos de 1 ano, a gente tomou uma decisão muito importante, que foi treinar representantes para atender os clientes de forma regional. Então, hoje a gente tem representantes no Nordeste, a gente tem no Rio de Janeiro, tem em Minas Gerais, tá? A propósito, a gente está sempre em busca de bons profissionais para se juntar ao time. Se alguém tiver interessado, quiser conhecer o segmento, entre em contato, eu dou preferência para o Eduardo tocar essa parte de conhecer um novo possível representante comercial, um consultor de educação que venha trabalhar em parceria conosco. Então, assim, um resumo geral, essa seria uma apresentação que eu poderia fazer da Canadá com Você. Eu evito aprofundar na história, como começou a empresa, porque isso tudo tem no website, eu acho que a gente pode ganhar tempo, vocês vão lá pesquisar. A gente tem uma história bem legal, como foi o nosso começo, e uma empresa que começou literalmente na garagem, no basement da casa do Eduardo, quando ele ainda estava aqui em Toronto. Vamos lá. A gente agora tem 2 partes muito interessantes aí, que eu acho que é
vai trazer segurança para vocês. Vocês vão entender o que está acontecendo e o que se deu no mercado a partir do Covid-19, né? Então, vamos separar em dois grupos. Os alunos que estão, os estudantes, os alunos que estão dentro do Canadá e os estudantes que estão fora do Canadá. Nessa primeira parte dos estudantes que estão dentro, entra o primeiro fator de muita preocupação, é o aspecto do seguro. Então, antigamente, a gente tinha dois fatores que a gente se preocupava na hora de passar o seguro-saúde para o cliente. Se esse cliente ele vinha como visitante, fazer um cursinho rápido de 4 semanas e não precisava de um visto de estudante, né? Ou se ele vinha realmente a passeio, né? Ou se ele vinha para estudar, literalmente. Se ele ia se fixar numa instituição, se ele ia seguir por um tempo mais longo. Então, era a nossa única preocupação, entender que tipo de seguro que a companhia cobriria um possível problema que ele tivesse na área de saúde. Hoje não, né? Depois do Covid, a gente já teve cliente, inclusive, que a gente teve que checar junto aos nossos parceiros de seguro-saúde internacional se eles cobririam o Covid, né? Por ser uma pandemia, por estar no mundo todo, a gente ficou realmente muito preocupado com isso. Então, a gente foi fazer uma pesquisa e a gente vendeu um seguro específico que cobrisse isso. Isso tem algum tempo, já foram 2 ou 3 clientes que nos procuraram para isso e realmente a gente tem seguro que cubra isso sim, né? Isso tem que ser comunicado. Bom, minhas aulas foram suspensas. E agora? Minhas aulas foram suspensas e agora? O que acontece? Hoje, a gente tem um aspecto, e eu sempre noto, o Eduardo sempre fala isso comigo, Luciano, você é sempre muito otimista, mas ele até citou isso agora. Sempre que cria-se uma situação de desconforto, de crise, de mudança radical nos nossos hábitos, no nosso dia a dia, o que acontece? Aparece uma oportunidade nova, algo diferente, com um formato diferente, eventualmente até com um melhor formato, e às vezes muito rapidamente as pessoas voltam a se habituar. O ser humano é um ser de hábitos, né? Então o que aconteceu? Nesse aspecto da aula suspensa, você tem as aulas online. Então, assim, vários estudantes realmente se adaptaram muito rapidamente, gostaram do aspecto do conforto de fazer uma aula dentro de casa. Alguns, é verdade, puxa, Luciano, me falta concentração, eu queria estar na sala de aula, eu gosto daquela interação, chamar, apertar a mão do professor, né, conversar com uma pessoa que está ao lado. É normal, é bacana, eu também gosto, sou uma pessoa de comunicação, mas nesse momento você ganha o conforto da sua casa. E para estudar inglês, o interessante é que você não precisou parar. A maioria das escolas se adaptaram bem, muito rapidamente, com uma semaninha elas entraram com um processo bem bacana. Umas escolas se adaptaram também mais rápido, outras criaram promoções incríveis, isso eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, enfim, não precisamos interromper o projeto, necessariamente. Dólar subiu muito, perdi meu trabalho, e agora? Aí entra um fator que eu julgo como muito importante da nossa empresa. Luciano, posso te interromper? Por Só favor. para comentar nesse tópico aí das minhas aulas foram suspensas, né? Então, eu já comentei um pouco disso, mas só para enfatizar aí. Depende se as pessoas estão aqui. Então, se a pessoa já estava aqui com uma permissão de estudos, já tinha começado o curso ou ia começar, tem que lembrar que você tem que manter o teu status como estudante dentro do Canadá, que significa o quê? Você tem que estar matriculado num curso, tem que estar sendo considerado estudante full-time, e você não pode ficar fora da escola por mais de 150 dias. Se, no caso, é a tua escola que te empurrou para frente, mas você continua matriculado, ok. Mas você desistiu do curso, ou a escola cancelou, a escola fechou, sei lá, muitas, nessa confusão, teve alguns colleges privados, por exemplo, que entraram em falência, fecharam. Então, você só tem que tomar cuidado, porque quando você tem uma permissão de estudo, você tem uma obrigação de manter o teu status como estudante. Então, para esse pessoal, fica esperto, não acabaram as aulas, vou ficar esperando, não, porque aí você pode ter um problema com o teu status depois, né? Quando você for pedir uma extensão, quando for pedir uma PGWP, se você não manteve o teu status no Canadá, você pode ter problema. Então, só prestar atenção nisso. Era só isso que eu queria falar. Tá. E deixa eu interromper, já aproveitando a gancho da Marina, que já te interrompeu, eu interrompo também.
Só respondendo uma pergunta do Francisco. O Francisco é nosso cliente e ele está perguntando, ele falou que comprou com a gente um curso para julho, né? E como é que fica essa situação? Francisco, para julho, a gente ainda não tem uma coisa muito clara de como as coisas vão estar funcionando. A gente espera e torce e reza para que até lá o curso esteja aberto, você consiga voar e dar tudo certo. O que a gente está trabalhando agora é até final de maio, né? Até final de maio a gente já sabe que os cursos não vão voltar e não vai ter voo e etc. Então, o governo, na verdade, anunciou até dia 30 de junho, não é isso, Marina? Que os voos estão suspensos, acho que até dia 30 de junho, mas se espera que isso talvez seja revisto e tal. Enfim, para julho a gente ainda não está tomando decisões, eu diria para você aguardar ainda, para a gente ver como as coisas vão evoluir. A restrição, o decreto, a restrição das viagens, das entradas é até 30 de junho. A questão de voo é outra história. Tem voos, acho que a partir do começo de junho, não sei, depende da companhia aérea, mas depende também se ele vem, por exemplo, se ele vem como turista ou se ele já tem uma permissão de estudos, ou se ele vai pedir uma permissão de estudos para fazer esse curso. Então, isso varia um pouquinho aí. Para quem é turista, a não ser que num segundo momento, então, por enquanto, nesse atual momento, para quem vem como turista, não pode entrar. Se a pessoa se ele vai como turista, já possui ETA. É preciso observar, Francisco, precisa prestar atenção. Provavelmente a gente vai ter essa informação um pouco mais para frente, como o Eduardo falou. No momento, tá tudo fechado para quem é turista, né? Só uma interrupção rápida aqui. O Francisco, eu tive com ele esses dias no telefone, ele é um cliente que foi atendido por mim, ele é de Recife. Aproveitar e deixar um abraço enorme para o pessoal de Recife. Eu falei com o Francisco, lá para o meado de maio a gente volta a conversar, que nesse momento a gente não pode tomar uma decisão. A gente não entende o que vai acontecer em julho. Aí ele até falou assim, não, tranquilo, vamos esperar até metade de maio, a gente volta a falar. Então mais um mesinho aí para a gente dar uma posição mais fresca para o Francisco, entendeu? Perfeito. Pode tocar. Vamos lá. O dólar subiu muito e perdi o meu trabalho. E agora? Nesse momento, a gente fala uma programação e um planejamento, um projeto sendo feito pelos profissionais da nossa empresa. Obviamente que a gente não consegue prever uma doença, uma pandemia, né? Algo de um universo realmente mundial, a gente não consegue, o parâmetro foi muito grande. Mas no nosso planejamento, a gente sempre sugere aos clientes, isso é muito, muito, muito importante, que haja uma reserva financeira, haja uma gordura, né? Você não pode planejar, eu vou precisar de fazer 4 meses de inglês e mais um college de 1 ano, então isso dá tanto, mais 3 meses de aluguel que eu já estou levando adiantado, porque depois eu começo a trabalhar, beleza, tá aqui. Você não pode fazer um planejamento de uma vida inteira e jogar isso para uma planilha sem colocar aquela bendita célula chamada outros, né? Então, acho que uma pandemia como essas, hoje você tem uma reserva financeira, óbvio que nós não planejaríamos nunca isso, mas a linhazinha escrita outros tem que fazer parte do planejamento. Mudar de cidade e estado já é algo que causa desconforto. Entra com aquela coisa da mudança da rotina. Mudar de país, então, um outro local, longe, a 8.000 quilômetros do nosso país. Então, tem que haver um planejamento maior. Então, é importante que você tenha uma reserva financeira para segurar uma situação dessa, por exemplo. Tenho que deixar a minha acomodação e agora, o que eu faço? Só um minuto, Luciano, de novo. Pois não, claro. A questão do dólar subiu muito e tal, perdi meu trabalho, porque se perdi meu trabalho, eu acho que é para quem está no Canadá, né? Sim, alunos no Canadá. Alunos no Canadá. É importante mencionar que, além da questão do planejamento que você estava falando, é a questão das ajudas que tem acontecido, né? Eu acho que, como você falou, a pandemia, ela não era algo, mesmo que a pessoa tenha um ótimo planejamento, pode estar passando por necessidade nesse momento, né? É uma coisa realmente muito fora da curva. Sim, então, claro. O governo canadense entende isso, então a ajuda que o governo está dando, que lá são $2.000 canadenses, né, para trabalhadores que foram afetados, sim. Ela inclui os estudantes internacionais, claro que dentro de certos critérios e tal,
Hoje, inclusive, teve um pronunciamento do primeiro-ministro. Eu não sei se a Marina já pegou alguma coisa em relação a isso. Parece que tiveram algumas novidades, e aí é o campo da Marina, a gente não se envolve, mas parece que tiveram algumas novidades. Não sei se já está oficializado no site do governo. Se tiver até o final desse webinar, a Marina faz um update para nós aí. Então, na verdade, assim, essa questão dos auxílios, né? O estudante internacional e o trabalhador estrangeiro, se eles trabalham, se eles coletam o EI, que é o Employment Insurance, eles têm os mesmos, né, direitos do trabalhador canadense. Então, não é o meu campo, estou falando aqui só de palpite. A minha esposa está inserida nisso, Marina, exatamente nesse momento. Fale com o contador, ligue para o Service Canada, o governo sempre é o site do governo, as informações estão... na verdade, né, meu campo é imigração, a gente está falando de outro assunto, eu estou falando só de palpiteira. Mas o estudante internacional e o trabalhador estrangeiro, se eles coletam EI, se eles estão trabalhando em payroll, atendem lá os critérios de quantas horas trabalhadas, quanto foi declarado nos últimos 12 meses, eles têm os mesmos direitos. Então, para quem não sabe, vai buscar, vai se informar, ou liga no Service Canada, ou dá uma olhada no site, as informações estão bem claras lá no site. Eu não vi nada novo ainda anunciado hoje, eu vi só nas notícias que ele pronunciou lá que ia incluir o pessoal que trabalhava part-time, o pessoal que ainda está recebendo, mas eu não sei dizer exatamente a que ponto isso afeta os estudantes estrangeiros, porque tem muitos casos individuais, né? Assim, vai da situação individual de cada pessoa, mas em geral, se a pessoa estava trabalhando e a pessoa perdeu o emprego por causa do Covid, né? Precisa entender isso também, que não é tipo assim, não quero mais trabalhar, vou pedir auxílio do governo, não é assim, né? Não, claro que não. Se a pessoa foi afetada e perdeu o trabalho por causa disso, ela pode ser que tenha direito, então vai lá e se informa. Esse é o melhor conselho que eu posso dar. Perfeito. Obrigado, Marina. Obrigado, Eduardo. Tem as ajudas do college também, né? Então, os colleges, as universidades, se quer tocar isso, pode falar, Luciano. A gente vai chegar lá, inclusive. São alguns valores separados, né? Os colleges estão fazendo diferente, a gente vai chegar lá. Deixa eu só matar essa parte dos alunos aqui no Canadá e matar esse assunto. A gente está com outro slide disso. O que ocorre? Tive que deixar a minha acomodação, e agora? O que acontece? Nós trabalhamos com empresas muito sérias, tá? De homestay, por exemplo, acho que aqui o fator principal é o homestay, e a gente teve alguns problemas, né? A gente não consegue julgar porque a pessoa vive daquilo, a pessoa faz homestay o ano todo para estudantes internacionais, mas chega num determinado momento que ele tinha que cuidar de um idoso na casa, tinha que cuidar de um parente, de um familiar, de um pai, de um avô, e precisou solicitar que o aluno se retirasse até a data tal. Aconteceu isso. Tá? Agora, as empresas todas que nós trabalhamos, elas tocaram isso de uma forma muito bacana. A gente tem estudantes que mudou, a gente teve estudantes que teve que realmente mudar porque não estava se sentindo confortável. O próprio morador da casa, o hoster, né, como a gente chama, ele estava preocupado com o estudante entrando e saindo, não respeitando, eventualmente, não todos, não respeitando a quarentena. Falei assim, não, mas peraí, se você vai ficar aqui comigo, você tem que ficar dentro de casa, você tem que respeitar a quarentena. Então, aconteceram alguns fatos, mas eles foram imediatamente cobertos, e eu gostei muito da posição das empresas que trabalham conosco. Todos foram remanejados, mudaram de residência e já estão felizes na segunda residência, e aconteceram fatos, mas todos foram solucionados. Devo voltar ao Brasil? Se eu voltar, será que vou conseguir voltar para o Canadá? A Marina já passou a parte canadense, né? Ela explicou como é que a coisa está acontecendo no sentido da parte canadense. Agora, pelo Itamaraty propriamente dito, não aqui nos consulados e embaixadas aqui dentro do Canadá, mas no mundo todo, o próprio Itamaraty está sugerindo. Se você não está se sentindo confortável, quer retornar ao seu país, você não está numa posição que você tenha seguro-saúde, ou você está, de alguma forma, não protegido em qualquer que seja o país, retorne para o Brasil. Então, essa é uma indicação, uma sugestão do próprio Itamaraty, né? E a Marina já passou a parte canadense, né? Quais são
os critérios e como é que o Canadá, propriamente dito, está trabalhando com os estudantes internacionais, com os imigrantes e etc. Fala, Eduardo, você quer falar alguma coisa? Não, só dizer que a Isadora aqui nos ajudou, ela colocou no chat que no pronunciamento de hoje o Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense, disse que em alguns dias ele deve anunciar novidades sobre ajuda aos estudantes. Por enquanto, os mesmos podem aplicar para a ajuda emergencial, que a gente estava conversando aqui, que no caso do Canadá são $2.000, caso tenha perdido o trabalho por causa do Covid. Então, isso é para quem enfim, foi prejudicado com o Covid. Tem a questão do Employment Insurance, que é um outro benefício também, Sim. que trabalhadores podem aplicar. Enfim, depende de cada caso, mas ela quis dar esclarecimento, achei que era legal falar. Então, vamos aproveitar o esclarecimento que ela deu e vamos até cobrir esse aspecto que você acabou de tocar. Os colleges, e cada um age de forma separada. O George Brown tem um critério, o George Brown tem uma associação de ex-alunos e que realmente eles estão ajudando muitos alunos que lá estão. Óbvio, tem requerimentos, tem regras, cada college está fazendo de uma forma. Tem college que está devolvendo 30% do valor da tuition do semestre de janeiro a abril, está devolvendo agora para o estudante em forma de ajuda financeira ou como ajuda para pagar o próximo intake. Enfim, são regras distintas de college para college. Eles estão sendo muito criteriosos e eu acho que eles estão sendo bastante benevolentes. Em Montreal, na província de Quebec, as grandes universidades fizeram um negócio muito legal. Eles criaram uma espécie de fundação onde empresas que, ao longo das últimas décadas, se utilizaram de profissionais, de mão de obra qualificada, que essas universidades, que esses colleges produziram, estão ajudando, criaram um fundo para ajudar os estudantes internacionais atuais, né, por intermédio das próprias indústrias que sempre se utilizaram da mão de obra oriunda, advinda dessas instituições. Então, com dinheiro, com bolsas de alimentos. Então, assim, eu particularmente até me emociono, me arrepio, porque o nível de colaboração, de entendimento, de benevolência, o comportamento de civilidade cívica do canadense, das instituições, olha, me surpreenderam assim maravilhosamente, tá? Eu tô muito feliz com isso, com o que eu tô vendo aqui. A esfera é muito bacana, isso é muito legal você presenciar e estar participando disso, embora o momento seja de total desagrado e tristeza, você quer sair, enfim. Mas é isso. Vamos lá, vamos passar para o próximo bloco. Alunos fora do Canadá. Como ficam meus planos? Eu acho que o plano não precisa parar. Muito francamente falando, o plano não precisa ser estopado, né? Eu acho que ele tem que ser redesenhado, redefinido, né? Se o plano era de curtíssimo prazo, ok, vamos postergar, vamos brincar um pouquinho com datas, vamos abrir outras grades, perfeito. Mas estopar, não. Até porque as escolas estão abrindo oportunidades que a gente não tinha até 3, 4 meses atrás, 2 meses atrás a gente não tinha. Então hoje, por exemplo, a gente consegue que o aluno comece a fazer o inglês dele de forma online, fazendo um pathway. O que é um pathway? É um inglês preparatório para o universo acadêmico. Né? Aqueles estudantes que querem vir para cá fazer uma universidade ou um college, seja um curso de diploma, de pós-graduação, mestrado, não importa. Ele pode passar por um pathway, é um dos caminhos que faria com que ele fosse aceito nessa instituição. Quando que a gente imaginaria, há 3 meses atrás, que a gente conseguiria ter um pathway feito do Brasil? Hoje eu escutei de um estudante, amigo nosso, eles vão virando amigos, né? São clientes, começam como clientes, e depois a gente vai entrando pelo projeto deles, a gente vai ajudando, daqui a pouco são amigos e a gente está se encontrando aqui. Ele me ligou, ele falou assim, Luciano, você já fez as contas do quanto que eu ganhei? Eu falei assim, não, do que você está falando? Ele falou assim, Luciano, o dólar disparou, ok, horrível, eu estou odiando. Só que o dólar não aumentou 3 vezes, e a escola que eu estudaria diminuiu 3 vezes. O custo era aproximadamente de $280 por semana, 260. Era uma escola bem renomada, eu evito citar nomes aqui das instituições para não gerar ciúmes nas outras escolas que às vezes a gente não cita. Na faixa de 270, $280 por semana, ele hoje está pagando $100 por semana, está fazendo esse curso do Brasil, sentado na poltrona da sala dele, sem pagar passagem aérea, sem gastar dinheiro aqui com aluguel, com hospedagem, com TTC. Ele está no conforto da casa dele e está fazendo um curso preparatório
para que a esposa dele seja aceita num college aqui no Canadá. Isso não existia 2 meses atrás. Então, assim, os planos não precisam parar. Essa é uma realidade. Pelo contrário, eu acho que você tem até um investimento menor nesse primeiro momento, num curtíssimo prazo, porque são as escolas de inglês que você pode fazer de forma remota, de dentro da sua casa. Posso iniciar as aulas online? Deve. Agora, segunda-feira, agora, dia 20, estamos te esperando. Entre em contato com a gente, diz o que você quer, qual é a sua direção, se é um curso de idiomas para você estudar aqui, fazer uma pós-graduação, ou se é um curso de idiomas para você melhorar a sua fluência e ganhar proficiência no idioma. A gente tem alguns cursos diferenciados de vários segmentos, preparatórios, inclusive, para que você comece a fazê-lo na segunda-feira, de dentro da sua casa. 2, 3, 4, 6 horas por dia. Você escolhe de manhã, de tarde, de noite. Então, sim, pode iniciar as aulas online. Bem bacana. A mesma coisa aqui, o dólar... Oi, perdão. Fala, Marina. Você está falando das aulas de idioma, né? Idioma, Marina, idioma. Dos colleges, das universidades. Voltando lá àquilo que eu mencionei antes. Pode começar, as escolas têm permitido isso, mas só tomar cuidado aí. Tomar cuidado não, mas no sentido assim, sabendo, né, que você está aceitando o risco de que se você faz metade do teu curso à distância fora do Canadá, pode ser que esse período não entre aí na tua PGWP, apesar do curso ser elegível para PGWP, e isso atrapalhe naquele planejamento de imigração que você tinha feito, aceito lá quanto tempo, tudo aquilo que você planejou, que agora pode ser que tudo mude, né? Então, só o pessoal entender que tem esse risco aí. Deixa eu só, então, entrar nessa discussão aí. Respondendo rapidinho a Stephanie, que colocou aqui no chat, que eu acho que a Stephanie é nossa cliente, né? Que você só escreveu Stephanie, eu imagino que seja nosso cliente. A Stephanie está aqui. Que está aí, que está perguntando do seguro-saúde. Entre em contato com a gente para a gente olhar no detalhe, mas provavelmente sim, porque eu imagino que você comprou o nosso seguro-saúde. Precisa ver a data que foi comprado e tal, alguns detalhes, mas provavelmente cobre sim o Covid. Com relação a isso que a gente está discutindo, quer dizer, pode iniciar o college online e tal, como diz a Marina, pode. Eu acho que a grande diferença aí está na duração do curso. Se você tem um curso de 1 ano ou menos, eu acho que é complicado começar agora. Acho que é bastante arriscado se você está contando com o PGWP, né, com Postgraduate Work Permit. No caso dos colleges, né, das universidades, no caso dos colleges e tal. Se você está indo para uma universidade ou para um college e vai fazer vai fazer um curso de 2, 3, 4 anos, eu acho que é razoavelmente seguro, sim, começar agora e, eventualmente, migrar sabendo dos riscos, né? Como a Maria está colocando, sabendo que isso pode não contar no seu PGWP. Pode ir. Não só isso, né? Assim, tem uma outra questão aí também, que vamos dizer que o pessoal que está começando agora, e aí o pessoal que está fazendo, né, esse semestre de maio, vamos dizer que são dois semestres, né? Maio, junho, julho, e depois o último semestre de 2020. E aí, de repente, ela nem consegue para o segundo semestre vir para cá. Sim, então ela acaba. Então, assim, é uma possibilidade. Então, eu fico um pouco receosa de falar para a pessoa, ok, começa a estudar online, e aí, de repente, ela gastou todo um dinheiro. Vamos colocar o curso 3 anos para cima, então. 3 anos para cima, eu acho que tá ok. Eu acho que depende um pouco da situação de cada um, acho que vai de cada um avaliar o que é melhor para si, mas a minha opinião é só que tome cuidado. Pode ser que, eventualmente, o governo se manifeste em relação a isso. Eles se pronunciaram em questão aos cursos serem elegíveis para PGWP, mas até então está lá em letras garrafais no guia, até o dia 9 de abril estava lá, que o período feito à distância, fora do Canadá, período dentro do Canadá está ok, mas o período fora do Canadá, que seja descontado da duração da PGWP. Então o pessoal tem que estar ciente disso. Pode ser que isso mude, de novo, como eu falei, tudo que a gente está falando hoje pode não ser verdade amanhã, mas hoje é o que a gente tem para hoje. Perfeito. Agora, antes de voltar aqui no meu tópico, só fazer uma observação. De novembro de 2017 para cá, que passamos a ter uma consultora de imigração dentro de casa, olha o que aconteceu com a gente. A gente ganhou dependência. Como não amar uma pessoa dessa? A gente consulta ela para tudo agora. Então o cliente vem e fala assim, eu quero fazer isso. Pode.
peraí, rapidinho. Aí a gente vai lá na consultora e ela tira esse tipo de dúvidas. Então, acaba que o nosso serviço fica muito completo. O cliente sabe que ele está tendo uma resposta e que ela está respaldada. E, na maioria das vezes, eu diria que 95% para lá, ela ainda faz essa resposta por e-mail para deixar registrado, né? O cliente vai estar realmente com um respaldo técnico de uma consultora de imigração. Obrigado, Marina. Obrigado a vocês Daniela, três. De nada. A Daniela Magalhães está perguntando aqui, boa noite, para os alunos que estão terminando o college de 2 anos agora, este mês, para ser precisa, como proceder em especial para aqueles que precisam renovar o Open Work Permit do cônjuge? Daniela, você está aqui no Canadá? Estou sim. Boa noite. Boa noite. Então, só para entender como proceder especial para aqueles que precisam renovar, você diz para pedir o PGWP, e eu não sei se eu estou entendendo o contexto. Você vai se formar, você vai se formar, vai pedir o teu PGWP, para então pedir a Open Work Permit do cônjuge. Na realidade, a extensão do Work Permit do cônjuge, porque ele já tem, né? Mas eu preciso pedir a extensão, tá trabalhando e tudo mais. Mas com essa situação do Covid, primeiro, a questão do emprego está bem complicado agora, né? Está super complicada agora porque tá difícil de encontrar trabalho para quem está terminando o college agora. Acessar o IRCC está praticamente impossível, né? Então, o tempo de visto, o tempo de espera está super prolongado também, não é mais o tempo que a gente esperava ter. Logo, as nossas permissões vão vencer antes de receber as renovações. A gente sabe que a gente tem o direito de ficar em status até lá, mas devido a essa situação de empregabilidade, que geralmente a gente tem 90 dias, né, no caso do cônjuge, porque assim, o estudante internacional agora ganhou 180 dias para poder aplicar para o PGWP, mas até então não tem nada claro no site do governo se isso se aplica ao cônjuge ou não. Até onde a gente sabe, a gente Daniela, tem então assim, dias. A situação continua a mesma, as regras continuam as mesmas, então é assim, a validade da permissão de trabalho dele continua, né? Então, ele pode continuar trabalhando até a validade da permissão de trabalho dele. Quando você se formar e você tiver a tua permissão, a tua carta de conclusão do teu curso, você vai dar entrada na tua PGWP, a partir daquele dia você passa a poder trabalhar full-time. Para você pedir a extensão da permissão de trabalho do teu cônjuge, as regras continuam as mesmas. Você precisa estar empregada num trabalho, NOC 0 ao B, precisa ter a carta de comprovação do trabalho, precisa ter os 3 pay stubs. Isso não mudou. Se você não tiver esse critério para poder estender a permissão de trabalho do teu cônjuge, então aí ele tem que trocar o status dele para turista, para visitor. Eu não sei o que... Desculpa, e por exemplo, nessa situação do estudante, diante dessa situação, o trabalho ele tem que ser full-time, ele tem que ser permanente, continua sendo tudo igual, na mesma situação? Então, ele nem tem que ser permanente, nem tem que ser full-time. Isso não está. O critério para a extensão, para a permissão de trabalho do cônjuge é você estar trabalhando num trabalho NOC 0 ao B, ter a carta de confirmação e ter 3 pay stubs. É esse o critério. Não tem critério de ser full-time, não tem critério de ser permanente. Bem, menos mal. Tá, muito obrigada pelo esclarecimento. Imagina, se você precisar de mais, me manda o e-mail que a gente conversa mais direitinho em relação à tua situação específica. Tá, no final você vai disponibilizar seu e-mail? A gente tem no último slide lá. Tem o último slide vai ficar, Daniela. Muito obrigado. Ok, obrigado. Tá? Um grande abraço. Bom, então vamos lá. Vou encerrar aqui essa parte, esse bloco da direita. Quando eu chegar no Canadá, terei que cumprir quarentena? Sim. Essa é uma regra que praticamente mundial. O Brasil também está cumprindo isso. São 2 semanas. E isso é necessário, sim. Hoje e provavelmente a gente vai entrar pelo mês de maio com essa regra, se não mudar antes, né? Como a Marina falou. As coisas às vezes estão mudando 2 vezes ao dia. Devo adiar meus planos? Os colleges e universidades continuam aceitando aplicações normalmente? A resposta lá de cima, não digo mudar os planos, mas provavelmente rever datas.
Setembro a gente tem um ponto de interrogação muito... a princípio, eu estou convencido que a gente pode vir a ter o intake normal. Mas eu não posso afirmar, a Marina não pode afirmar, não tem nada escrito. A princípio, as aplicações estão normais para setembro em diante, né? Janeiro a gente está mais confortável, eu confesso que a gente está mais confortável. Mas é rever isso, é readaptar, fazer um redesenho nesse plano, né? Em relação principalmente a datas. Último tópico, não consigo fazer IELTS e TOEFL, né, nesse momento. E agora, o que eu faço? Então, eu vou aproveitar aqui e já mudar e jogar aqui para o último slide, porque alguns colleges já estão aceitando o Duolingo, tá? Que é um teste online, naturalmente, ele é originalmente online e ele está sendo aceito já por alguns colleges. O TOEFL, eu recebi a notícia hoje de manhã que em muito breve provavelmente já vai ter uma versão online do TOEFL. E se o TOEFL entrar online, provavelmente o IELTS pode vir a acompanhar. O TOEFL já se pronunciou que está próximo de apresentar uma versão online. Não é ainda oficial, não foi lançado ainda no site deles, mas é um burburinho bastante quente. Tomara que engrene, né? Eles não querem ficar de fora, porque o Duolingo agora está sendo aceito por vários colleges, acaba que essas instituições, o TOEFL e o IELTS, vão ficando de lado. Bom, para finalizar, o que mudou com isso tudo, com o Covid-19 e coronavírus? As oportunidades, os preços baixaram, você pode estudar dentro de casa o seu idioma, se preparar para o college. O college tem essas vantagens que a própria Marina explicou, mas que você tem que ficar atento em relação às regras de PGWP, as regras da imigração, isso aí é fundamental. Para o idioma, eu diria que seria muito mais tranquilo. A história do Pathway Online é sensacional. Olha, a gente está com a empresa há quase 3 anos, eu nunca imaginei de escutar algo parecido, você fazer o seu curso de inglês acadêmico, os colleges aceitarem um Pathway Online, isso é sensacional, eu acho que está aí uma grande oportunidade que o Covid veio a trazer para nós, os preços baixos também, né? Luciano, só explicar o que é o Pathway, né? Eu acho que muita gente não sabe. Expliquei ali atrás, mas pode explicar novamente, é ótimo. Ele já explicou. Tá bom, retomando, porque então eu que Tô no time do Luciano. Eu que não prestei atenção. Mas enfim, o PEP é só um curso preparatório para o college ou para a universidade, né? Então, vamos dizer que você precisa ter um IELTS 6 para entrar, ou 6,5, e você tem um IELTS 5 hoje, né? Então você faz ali 2, 3, 4, 6 meses de inglês e o certificado da escola de inglês te habilita a entrar na faculdade depois, né? Não é necessário fazer o IELTS. Pessoal, é uma espécie de Enem, tá? Né? É aquela coisa de uma forma de você ser aceito na universidade tal ou no college tal. É algo que é seletivo. Para a comprovação do inglês. E esse Pathway antes o pessoal tinha que ir até o Canadá fazer. Sim. Né? E aí você não tinha direito a trabalho enquanto você faz o Pathway, né? Você só tem direito a trabalho quando você inicia a graduação ou após. E você, enfim, não podia trabalhar, ficar 2, 3, 4, 5 meses sem trabalho, com custo de moradia, custo de seguro-saúde, custo de visto, custo de passagem, tudo isso. E hoje você consegue fazer o Pathway da tua casa e se preparar para quando essa pandemia acabar, você ir para o Canadá. Então é realmente uma coisa muito interessante que surgiu. É muito diferente, é muito diferente. Bom, gente, eu vou botar o último slide aqui para deixar para vocês os nossos dados, tem as nossas informações, dá uma printada nessa tela. A gente está aqui à disposição agora, ainda são 6 aí para vocês. No Brasil, 7h15 no Brasil, aqui 6h15, 6h13. Então, a gente está aqui à disposição se vocês tiverem perguntas. Eu acho que a gente cobriu os principais tópicos, mas a gente está aqui à disposição. Como é que estamos de perguntas aí, Eduardo? Tem uma aqui da Adriana, né? Isso. Então, Adriana, é o seguinte, as digitais, que é a biometria, normalmente é coletada no VAC. O VAC é o Visa Application Center, que não é o consulado em si, que é uma empresa terceirizada que o governo canadense utiliza. Os VACs estão fechados. Então, o que acontece, assim, quando você manda o teu pedido online, você vai receber a carta da biometria, mas você não... Normalmente, você teria 30 dias para fazer a biometria, mas agora você tem 90 dias para fazer a biometria. Então, eventualmente, você vai ter que fazer, mas inicialmente não. Então, você pode esperar. Então, manda o teu processo online, deixa lá na fila, e eventualmente você vai fazer a tua biometria.
Perfeito. O Iaron está perguntando, boa noite, vocês acham que a qualificação do currículo com o TOEFL e IELTS pode desvalorizar com a facilidade de se fazer as provas pela internet e a consequência da maior quantidade de pessoas com essas certificações em seus currículos? Não sei, cara. Eu acho que algo não novo, tem, né? Eu acho que se você faz IELTS e ele tem a mesma validade, a não ser que eles criem uma nova modalidade, tipo assim, essa modalidade como tem o IELTS General e tem o IELTS Academic, né? O IELTS Online. Aí a imigração canadense, o IELTS Online não reconhece. Mas se reconhecer, é preto no branco, não tem, né, muita diferença. Só aqui alguém está falando que o slide está cortado. Realmente está cortado com o telefone do Brasil, né, do WhatsApp do Brasil. Então, estou colocando aqui no chat o WhatsApp do Brasil, né? Pessoal, nós estamos encerrando, né? Eu tenho aqui mais uma pergunta. Vocês sabem como está o funcionamento da questão da oferta de bolsas de estudos e etc., se estão todas suspensas? É uma boa pergunta. Tem hoje mais ajuda, né, do que tinha antes. Hoje, Fala, Luciano. A bolsa de estudo seria de quem é a dúvida? Quem é a pessoa? Quem mandou foi a Amanda. Amanda Rodrigues. A bolsa de estudos que ela tá questionando seria a bolsa de estudos para novas aplicações ou para pessoas que já estão aqui e receber algum tipo de ajuda? Essa parte eu não entendi. E tem as bolsas que são mestrado sanduíche, enfim, tem muita bolsa, né? A gente não sabe de qual que ela está. Precisa verificar em cada instituição de ensino. Porque a gente tem uma bolsa que está mantida, Eduardo, só para frisar aqui, se for essa que ela está se referindo, a gente tem uma bolsa que está mantida num college público aqui de Ontário, para o intake de setembro. Ela está mantida para o intake de setembro. É uma bolsa de $2.000 para qualquer curso para estudantes brasileiros para o intake de setembro. Agora, o intake de janeiro, isso não está confirmado. Se foi isso que a Amanda está perguntando, está respondido. Pode fazer um contato conosco pelo e-mail, Amanda, e detalhar melhor a sua pergunta que a gente te responde ao longo da semana. Aqui tem a Iramaia. Mudei meu curso para dezembro para um curso de 4 semanas. Eu ia em julho. Quando devo dar entrada no visto? Olha, eu entendo que isso, se é um curso de 4 semanas, idioma, né? É um curso de idiomas, então é um visto de turismo que imagino que você esteja pedindo. Normalmente, Iramaia, você pode pedir um visto alguns meses, até 6 meses antes do curso. Porém, precisa entender que seria um visto de turismo. Então, o que a gente precisa observar claro que a gente está falando de dezembro, é muito lá na frente para a gente adivinhar se o pessoal com visto de turismo vai poder entrar no Canadá ou não, né? Atualmente não pode. Então, mas o visto de turismo geralmente é um processo rápido, é um processo que 20 dias no máximo ele é processado. Então, acho que dá para você aguardar a situação, tipo, lá para setembro, você avalia como é que está a situação e faz o teu pedido de visto. Se as coisas estiverem abertas, se, né, VAC está andando, o consulado está andando, as fronteiras abriram, lá para agosto, setembro, dá para você fazer o teu pedido. Pessoal, encerrando, última pergunta, e aí vocês têm os nossos contatos, podem entrar em contato com a gente via e-mail e tal. Foi muito legal a participação de todo mundo. Vivian e Bruno, a gente não ia poder fechar isso sem responder a vocês, né? Muito queridos. Estou fazendo o Pathway Online, né? A Vivian é uma das primeiras clientes aí que aderiu ao Pathway Online. Suponhamos que em junho ou julho meu visto de estudante vai sair, se Deus quiser, e eu posso entrar no Canadá. Posso continuar online daí? Bom, aí não vai fazer muito sentido você continuar online. Você pode, tá? A resposta é sim para a tua pergunta. Você está fazendo, o Pathway que você está fazendo nos garantiu que quando reabrir a escola pode continuar online, né? Então, você pode continuar online. Eu ia falar a última pergunta da Vivian. Peraí. Deixa eu deixar um abraço para a Vivian e para o Bruno. Um abraço, Vivian e Bruno. Tá bom. Tem mais uma da Cláudia Chorinho aqui. Para visto de estudante com curso em setembro, posso dar a entrada online, mesmo sem ter feito o exame médico? Sim. Dá entrada já, Cláudia. Essa é Dá entrada da Cláudia.
O que eles mudaram também recentemente é que as clínicas, quando você liga nas clínicas para fazer exame médico, eles não estão deixando a pessoa ir lá e fazer o exame upfront, que é a pessoa que vai lá e faz sem aquela ficha, né? Sem ter a ficha. Então, de qualquer maneira, você não vai conseguir fazer o exame médico nesse momento, porque as clínicas não estão deixando fazer. Então, dá entrada no teu pedido. A mesma situação do exame médico é a situação da biometria. Normalmente, você teria 30 dias para fazer, mas eles estão dando uma extensão automática de 90 dias para fazer. Da entrada, o que eu tenho falado para o pessoal é o seguinte: se o teu planejamento era vir para estudar em setembro, você já está com a tua aceitação na mão, a tua documentação está pronta, a tua documentação financeira está ok, né? O mundo não caiu para você, você ainda tem emprego, você ainda tem dinheiro no banco, você ainda tem... Ok, faça o teu processo e aí observa, né? Assim, tem que ter uma certa flexibilidade de saber que pode ser que demore mais, pode ser que não saia, pode ser que você não tenha voo, pode ser que quando você chegar aqui ou quando você estiver pronta para viajar, as coisas tenham mudado. Tem que lembrar que tem que estar sempre atento às questões de companhia aérea, às questões de quarentena. Então, agora, por exemplo, quem está vindo para cá tem que ter um planejamento de quarentena. Então, se você está vindo para cá e você não tem um planejamento, como que você vai comprar comida, como que você vai, né, se organizar, porque se você está em quarentena, você está em quarentena, não pode ir no mercado. Então, todo mundo que está entrando no país tem que ter esse planejamento. Então, isso tudo você tem que levar em consideração. Mas se está tudo pronto, está tudo na manga, está tudo ok, dá entrada no processo, porque assim já facilita um pouco. Tipo assim, é uma coisa menos para se pensar, né? Depois, aí a gente repensa conforme as coisas andarem. Se tiver outros fatores aí, você repensa a tua situação. Com certeza. Gente, vou encerrar. Muito, muito, muito obrigado aí para todo mundo. Muito obrigado a todos. Um abraço em todos. Obrigado muito, muito, muito. Abraço grande. Vamos fazer isso mais vezes, né? Acho que as perguntas são muitas e, como a gente disse, as coisas vão mudando. O formato foi muito bacana. Queria agradecer um agradecimento especial ao pessoal da Câmara Brasil-Canadá. Apoio fantástico, pessoal. Jefferson, Emanuele, muito obrigado aí pela força toda. E é isso, acho que funcionou super bem. Esse mundo online realmente funciona, né? Que bom. Um abraço. Obrigado, Câmara de Comércio também, tá? Deixo aqui meu abraço diretamente aqui de Toronto para vocês aí. Obrigado pelo apoio, pelo treinamento, pela paciência com a gente. Valeu. Obrigada, gente. Se alguém tiver alguma coisa... Estou muito feliz de estar com vocês aqui nesse evento. Valeu, Paulo. Um abraço. Um abraço, Paulo. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.